Olá, estamos de volta com o nosso Boa Noite Investidor, terça-feira, dia 19 de novembro, e o mercado acionário local não consegue mesmo reagir com notícias eventualmente positivas que saem no exterior. Por aqui não temos tido grandes notícias e os investidores estrangeiros seguem retirando recursos da nossa Bovespa. O exemplo é que até o dia 14 de novembro já saíram 4,2 bilhões e no ano já atinge 35,5 bilhões de reais. Temos que considerar, claro, algumas situações que mudaram um pouco a forma de olhar dos investidores, principalmente os investidores estrangeiros. Primeiro ponto, a frustração com o leilão de cessão onerosa e o consequente não ingresso de recursos que era esperado que pudesse acontecer. 2, a soltura do presidente Lula, que também traz uma possibilidade de polarização muito grande e essa polarização já está acontecendo. Terceiro ponto, a discussão sem muito rumo do Congresso com relação à prisão em segunda instância. Agora parece que vão novamente acionar a CCJ sobre isso, a Comissão de Constituição e Justiça. 4, o quiproquós, todas as confusões com relação ao STF, inclusive pedido de dados sigilosos pelo presidente Dias Toffoli. Também tivemos a economia mostrando fraca recuperação ao longo desse ano como um todo, agora começa a querer melhorar um pouco mais, e adiantamento também com relação ao atraso nas reformas que devem ser feitas e que devem ser perseguidas. Além disso, claro, a contaminação com as manifestações que ocorrem em países vizinhos e o próprio componente da economia da Argentina, que atrapalha bastante por aqui. Mesmo com a desvalorização do real em relação ao dólar e queda recente da Bovespa, os investidores não se animam a reposicionar os recursos, principalmente aqueles investidores estrangeiros que retiraram os 35,5 bilhões de reais. Tanto mais que o mercado americano também vem mostrando diariamente batimento de recordes históricos de pontuação. Hoje não foi muito diferente, o Nasdaq voltou a bater recorde. No setor internacional, tivemos hoje o Japão anunciando que a Câmara Baixa, ou a Câmara dos Deputados de lá, aprovou o acordo comercial com os Estados Unidos. Mas, em compensação, a China quer pegar o primeiro acordo que começou a ser negociado com os Estados Unidos, que ia até o mês de maio último, dizendo que todos os anúncios de tarifas americanos depois de maio deveriam ser revertidos e que os aumentos de tarifas anteriores a maio deveriam ser gradualmente reduzidos até a extinção. Ao contrário disso, Donald Trump disse que, se não houver acordo, vai adicionar mais tarifas. Também tivemos hoje uma declaração importante de John Williams, presidente do Fed de Nova York. O Fed de Nova York é dos bancos regionais o mais importante de todos. Disse que poderiam até cortar juros se o quadro global for de maior desaceleração acima do que esperam ou a inflação permanecer muito baixa. Por aqui tivemos bom depoimento do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, falando sobre a desaceleração da economia global, falando sobre o problema da Argentina afetando o crescimento do Brasil, principalmente as exportações brasileiras. Falou também do projeto de Open Bank e de pagamentos instantâneos que devem sair até o final do ano de 2020 e deixou um recado dizendo que, se o câmbio afetar as expectativas, que o Banco Central pode mudar a forma de atuar. Um outro dado positivo que saiu agora há pouco é que o presidente do Senado, Alcolumbre, pretende votar hoje a PEC paralela, mas a oposição já disse que vai obstruir. Então vamos ver o que vai dar desse embate aí. Resumo do dia:
A Bovespa encerrou com uma nova queda de 0,38%, perdeu os 106 mil pontos, fechamos a 105.864 pontos. Destaque positivo foi a valorização das ações da Vale, de 1,18%, e também as ações da CSN, mesmo com o preço do minério no mercado chinês trabalhando praticamente estável durante a madrugada de hoje. O Dow Jones encerrou com uma queda de 0,37%, mas o Nasdaq subiu 0,24%. Petróleo WTI negociado em Nova York, mostrando uma queda de 3,16%, barril cotado a $55,25, muito em função da relutância da Rússia de reduzir, de cortar mais ainda a produção de petróleo numa reunião que vai ter da OPEP no mês de dezembro. Euro sendo negociado praticamente estável, em relação ao dólar, a 1,18 da moeda americana. Notes americanos, títulos de 10 anos com taxa de juros de 1,786. Por aqui, depósitos interfinanceiros para os títulos de vencimento mais longo com taxa de juros em alta. Dólar oscilou bastante entre positivo e negativo aqui, chegou a atingir a cotação acima de R$ 4,21, fechou cotado a R$ 4,199, uma queda de 0,16 centavos. Na agenda de amanhã, feriado em alguns estados brasileiros, em algumas cidades. Na cidade de São Paulo é feriado, portanto a Bovespa não trabalha. Feriado da Consciência Negra, e nos Estados Unidos vamos ter a divulgação da ata da última reunião do FED, do FONC do FED, e também os estoques de petróleo na semana anterior. Eram essas as considerações que eu gostaria de fazer. Tenham todos uma boa noite. Amanhã não teremos esse nosso vídeo, mas retomamos na próxima quinta-feira. Até lá, então.